Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar ideia, e a minha convidada de hoje é a jornalista Amanda Audi, do The Intercept Brasil. Eu convidei a Amanda hoje para a gente conversar sobre a participação dela na Vaza Jato, essa série de matérias do Intercept que revela o lado político e legalmente duvidoso da Operação Lava Jato, e o perfil que ela fez sobre a deputada federal Tabata Amaral. Não entende desses assuntos? Eu vou deixar o link para as matérias na descrição desse episódio e comenta um pouco mais sobre eles na nossa sessão de cartas, que é aquele papo que a gente tem depois de cada entrevista. Então, lá na frente eu vou comentar um pouquinho mais o que eu penso sobre esses dois tópicos que a gente aborda na entrevista, para quem quiser saber um pouco mais. Eu imagino que esse seja um episódio muito dedicado a quem já se interessa por esses assuntos, mas espero que todo mundo possa aproveitar a boa conversa que eu tive com a Amanda. Mesmo que você tenha que dar uma pesquisada antes ou depois, espero que seja um proveitoso episódio, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Compartilha o podcast, não precisa nem ser publicamente, manda para um amigo, para alguém da família. Isso é muito importante para o podcast ir mais longe. E a gente também conta com a sua participação, então escreve pra gente, seja no Twitter na hashtag Telefonemas ou no e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreva, participe. Telefonemas também é um espaço dos ouvintes, certo? Então vamos para a entrevista com vocês, Amanda Audi. Sobre a autenticidade das mensagens, você conseguiu provar materialmente que é porque você tá lá, você conversou com pessoas com quem você se comunicou, porque você cobriu a Lava Jato no momento que ela acontecia ali, 2015, 2016, imagino, e você conseguiu provar, porque você apareceu lá, né? Eu queria que você explicasse a questão da veracidade, como é inquestionável isso, né? Isso, eu vi menções ao meu nome e pedidos que eu realmente fiz para eles, assim, quando eu entrei em contato com a assessoria de imprensa ou diretamente com alguns procuradores, questionamentos sobre a Lava Jato mesmo na cobertura dessa operação, eu encontrei ali essas perguntas, conversas, enfim, e isso em variados momentos, assim, inclusive nesse período eu passei por alguns veículos diferentes e ainda assim continuava tudo certinho, desde que eu estava na Gazeta do Povo até depois na RPC, depois do Poder 360, enfim, pelo Globo, pela agência pública, e vi eles comentando ali, por exemplo, a repórter Amanda Audi está pedindo um comentário sobre tal assunto. Daí eu lembro que eu tinha realmente feito esse pedido, eu lembro das conversas, enfim, tem alguns registros que eu tenho ainda, e então para mim isso já foi assim, um primeiro indício que me parece não tem cabal, como, né? Porque não teria como uma pessoa criar essas conversas do nada, assim, como é que uma pessoa ia saber que eu fiz esses pedidos nesses variados momentos, né? E esses assuntos eram discutidos em grupos diferentes, entre eles ali, né, entre as pessoas envolvidas, e também vi pedidos de colegas, enfim, coisas que estavam circulando na imprensa, eu tinha conhecimento naquele momento, e conseguia abater as datas, assim, e os momentos, parecia verídico. Também tem menções nos chats que eles falam sobre lugares que eles costumavam frequentar mesmo, assim, coisas, detalhezinhos que quem estava na cobertura, assim, conhecia. Sabia. Que muito dificilmente alguém de fora ia saber. Então, além de tudo isso, a gente conseguiu fazer algumas, como é que fala, a gente ligou os fatos entre os vários assuntos, os vários momentos, encontrou assuntos que ultrapassavam vários grupos ao mesmo tempo. Enfim, também, de qualquer maneira, não é só a gente que está falando que esse material é autêntico, né? Já tem vários jornais, vários veículos que também tiveram contato com esse material. Né? Isso, e que, inclusive o Faustão, que é o Fausto Silva. O que eu pessoalmente acho mais legal de todos, mas... Esse foi o mais lindo, sim. Então tem várias fontes de autenticidade aí, né, que conseguiram ver esse material e estão comprovando. Assim, os veículos que estão trabalhando com a gente, a Folha, a Veja, e alguns outros de modo mais pontual, o Reinaldo Azevedo, o El País, enfim, eles tiveram acesso também a esse material de um modo... A Veja e a Folha de um modo mais amplo, já que a gente tem uma parceria mais consolidada, e a gente não ficou em cima, assim, por exemplo, para
regular o que eles iam ver, o que não iam ver. Não, eles tiveram acesso a tudo, assim, com a gente do lado, obviamente, trabalhando junto. Sim, mas com essa questão de segurança, né? Isso, e eles também tiveram essa possibilidade de também tentar ver a autenticidade por conta própria, sem ninguém, Ótimo. né, interferir nesse ponto. Que legal. Agora, uma curiosidade mais pessoal. Essa cobertura, ela correu algum tempo antes de ser publicada, óbvio, né? Pela demanda quando o material chegou pro Intercept. Eu queria saber, assim, quando que você ficou sabendo da história, assim, quanto tempo antes e quando você entrou pras matérias, assim? Foi um pouco antes, a gente não costuma dizer exatamente a data, por uma questão né, de sigilo, mas foi um pouco antes, sim, e naquele momento já parecia algo muito grande, que, enfim, acabou se mostrando isso, né, depois da primeira publicação, que foram as primeiras 3 matérias de uma vez, a gente já tinha uma ideia que poderia ser algo, assim, impactante e que acabou demonstrando ser mesmo, né, enfim, a partir dessas primeiras que daí eu comecei a trabalhar com mais afinco nessa cobertura. Entendi. Aí eu queria que você explicasse essa parte mais técnica, assim, as matérias que você assinou, por exemplo, são matérias escritas com várias pessoas. Como que se dá esse trabalho, assim? Você trabalha na parte de fazer o texto, ou você vai apurar um detalhe de data, ou você vai investigar os áudios, áudio por áudio, quer dizer, mensagem por mensagem, para achar alguma coisa que seja relevante? Como que é esse trabalho em equipe para formular as matérias? Varia bastante, varia muito mesmo. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, assim, como em qualquer trabalho jornalístico, né? Você conhece bem isso. A gente acaba, sei lá, fazendo checagem ao mesmo tempo que constrói o texto, ou ajudando na edição, enfim, alguns pontos que estão precisando. Então, é muito variável, assim. A gente costuma fazer uma força-tarefa, assim, um trabalho de procurar os assuntos nesse material que é muito grande, e isso que é o mais trabalhoso, assim, a gente encontrar os pontos que a gente pode trabalhar em cima, e a partir daí checar, cruzar com outros, com o acontecimento daquele momento, né, com o contexto que estava rolando, buscar outras fontes de confirmação, enfim, tudo isso é um trabalho muito grande, até por isso que a gente trabalha em conjunto. Sim. Sempre é algo que engrandece o trabalho, nesse caso específico, que a gente está lidando com algo que é trabalhoso e que tá muito assim nos holofotes, então a gente tem que ter o maior cuidado possível com tudo. Ele tá muito em evidência, não permite qualquer erro, né? Isso. Acho que quando as matérias começaram a sair e vocês viram a repercussão, assim, como que isso porque aí que tá, né? Você, por exemplo, eu acho que quando a gente conversou da primeira vez, o Intercept era um site já, lógico, muito conhecido, mas agora com a partir da Vazar ficou amplamente conhecido, com o Greenwald tendo que ir ao Senado contar sobre o que tá sendo apurado. Tomou uma dimensão, né? Tanto que virou até piada, né? Quando a Globo foi noticiar, falava do site, né? Segundo site, aquela coisa que, tipo, não, trate como um veículo jornalístico, né? Eu queria saber, assim, se vocês sentiram essa mudança, assim, de percepção e até de audiência mesmo. Não sei se você acompanha essa parte, mas a gente tá falando da atenção que as matérias estão ganhando e do cuidado. O trabalho de vocês continua o mesmo, né? Mas vocês sentiram uma mudança na percepção? Sim, e até com as certeza. fontes, especialmente, acho. Porque vocês lidam com fontes de primeiro, assim, a fonte primária, né? Elas começaram a ficar com medo, não entenderem as coisas. Não, isso não, mas aconteceu algo meio engraçado com as fontes, porque antes, em alguns momentos, assim, não sempre, mas em alguns momentos eu, por exemplo, ligava para alguém e falava que era mandar áudio do Intercept, e a pessoa muitas vezes falava, quê? Da onde? E daí tinha que explicar que Intercept é um site e tal, notícias, não sei o quê. E agora, não, todo mundo conhece já, assim. Legal. Ou pelo menos já ouviu falar. Enfim, realmente foi um crescimento muito grande, uma bomba grande. Eu não tenho os números aqui, mas a métrica que eu tenho é que meus pais que moram no interior de São Paulo, eles dizem que os amigos deles que não conhecem, não conheciam, não se interessam por essas coisas, vieram comentar que conhecem o Intercept, que me viram lá, enfim. Então, acho que cresceu um pouquinho. Não tem. Não tem melhor jeito de saber do que esse. Quando pessoas tão distantes assim estão sabendo, vixe, aqui. E aí você sentiu, assim, o seu dia a dia então não mudou, assim, você é repórter de Brasília e continua trabalhando as fontes, isso não mudou muita coisa mesmo, a cidade, ou mudou muito a temperatura da cidade, assim, porque eu sinto que olha, o que mudou, assim, é que as pessoas me reconhecem mais agora, assim, né? E não digo que
gente na rua, assim, tipo, acontece de vez em quando, não, obviamente, mas não é algo muito constante, assim, Entendi. mas digo, se eu tenho que ir no congresso ou algo assim, vem gente comentar, perguntar, principalmente falar, quando que vão sair os áudios, essa coisa toda, essa Eu imagino. pressão. Não faremos essa pergunta hoje. Boa, obrigado. Mas é isso, eu queria saber, já perguntei, né, sobre a veracidade, que eu acho um ponto importante, eu acho que é inquestionável isso. Aí como você soube, como foi o trabalho. Agora, de consequências, né, eu acho até legal esse ponto. As pessoas julgam muito o Intercept como, assim, especialmente se você pegar veículos que são apoiadores de primeira hora, ou até agora do Bolsonaro, eles geralmente julgam o Intercept como um aliado da esquerda, ou que as matérias contém muitos adjetivos. E é uma coisa assim que dá pra discordar muito. E aí eu pego até, por exemplo, o perfil que você fez da Tabata, que ganhou o Samuel Pessoa escreveu um texto na Folha falando que o texto criticava a Tabata, a esquerda, o principalmente de esquerda. Eu queria que você contasse a sua avaliação, porque assim, a minha opinião, e acho que vai casar com a sua, o seu texto da Tabata é meramente descritivo. Você descreve quem ela é, de onde ela veio, entrevista ela, tem toda a crítica na voz de especialista. Eu queria saber assim, como que você avalia essa crítica que o site e o posicionamento, o suposto posicionamento dele, vem de pessoas sérias, assim. Não tô falando nem da alucinação coletiva de robôs e Twitter, essa coisa. Dessas pessoas sérias, assim, que não entendem o que está sendo feito, o tipo de apuração, o jeito de se escrever, de abordar as coisas. Você tem uma avaliação sobre isso? Nesse caso da matéria da Tabata, o que eu fiz foi um perfil, né, que é um tipo de formato jornalístico em que você tenta aprofundar a percepção sobre uma pessoa, sobre, enfim, né, algo assim que tá rolando. Então, sei lá, eu passei 2 dias acompanhando ela no Congresso e depois, agora mais recentemente, quando teve a votação da Previdência, tentei ficar perto dela ali algumas horas, mais um tempo, enfim. E contar o que eu vi e o que eu entendi de tudo que ela representa, assim. Então não só sobre ela, mas também as suas ideias, de onde ela vem, o que ela propõe, enfim. Então a ideia de fazer o texto era essa, né? Como um perfil da Piauí, por exemplo, que acabou ficando super famosa por conta desse formato. Sim. No caso da avaliação das pessoas, como Samuel Pessoa, no caso, né, já que você citou aí, ele tá levando ele leva uma ideia que ele tem sobre o Intercept e ele está usando, na verdade, onde saiu a matéria como algo mais relevante do que a matéria em si. Exato. Porque ele considera o Intercept como um veículo de esquerda. E o que eu posso dizer é que o Intercept não é um veículo de esquerda, é um veículo que faz jornalismo. A gente tem lado, a gente tem posições, obviamente, mas a gente não é um blog irresponsável que fica... como é que fala, tentando favorecer algumas pessoas, um grupo político, ou acabar com outro grupo. A gente não tá nem se importando com a política, a gente faz jornalismo bem feito. É isso que a gente faz. A questão é que a gente está talvez incomodando algumas pessoas agora, e talvez por isso as pessoas estão vendo, alguns entes aí estão achando que a gente é um veículo de esquerda, e não é exatamente isso. Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro que a gente tem muito rigor na apuração, na publicação de todas as matérias. Tudo que a gente faz é algo muitíssimo rigoroso. Então, não sei, a matéria sobre a Tabata não era para ser uma crítica à Tabata, era para ser, sei lá, não é. E não é. Era para ser uma explicação sobre quem é, porque tem muita dúvida sobre isso, né? Eu vejo que ela sempre é um assunto de muito interesse nas redes sociais, sempre tá nos trending topics, ela, sei lá, é muito odiada pela esquerda, pela direita, amada pelos dois lados também. Então a gente queria explicar quem é essa pessoa. E sei lá, eu também era muito curiosa com isso. E foi basicamente isso, enfim. Eu acho engraçado isso, porque quando se critica, faz justamente isso que você fala, você critica a matéria não pelo que ela é, mas por onde ela saiu. E assim, sendo que a matéria, você pode tirar dela meio que a conclusão que você quiser do ponto de vista assim, você vai jogar a Tabata ali, você conta, né, de como a origem dela, quem são os principais financiadores de campanha, dela mesmo, como ela se formou, tudo. Tem gente que vai ler aquilo e vai falar assim, olha, ela deu um balão no partido pra... Sendo que ela... Tudo bem, ela disse que não, né? Que ela é independente. Mas tem gente que vai ler dessa forma. Tem gente que vai ler isso e vai elogiar. Falar, realmente é isso que tem que ser feito. Se ela apoia... É muito bizarro esse momento, né? Quando transformam os veículos na mensagem, né?
E não. Exatamente. E, Vinícius, é isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Que assim, a gente não tem o menor interesse em favorecer ou prejudicar a Tabata, ou o Ou quem quer que Bolsonaro, seja. ou ninguém, na verdade, ninguém. A gente não tá fazendo isso por uma agenda político-partidária. Muito pelo contrário, né? A gente tá fazendo o nosso trabalho, que Sim, é fazer jornalismo. e quando, sei lá, quando você denuncia que, sei lá, tá tendo um desmatamento ou questões de saúde pública que são. Se essas pautas casam com a direita, paciência, né? Se você. Não é uma lógica, né? Em Sim. si. Agora, sobre o perfil da Tabata, assim, eu queria saber mais detalhes, assim, tipo, de acesso, como que foi fazer isso? E como que vocês perceberam, acho que tudo bem, ela é um personagem até que óbvio, assim, mas como que porque você foi falar com ela, de fato, até antes dela bombar mais, né, você Foi em buscou ela maio. antes, como que você decidiu, assim, não, essa menina merece realmente uma atenção, vamos tratar ela, assim, vamos investigar ela, né, conversar Olha, com ela. sim, eu tive muita sorte, na verdade, nos dois momentos que a gente se encontrou, porque essa conversa, esse perfil, enfim, estava agendado, eu acredito que desde abril, já fazia um tempo já. E como ela é muito atarefada, tem muitas coisas, enfim, a gente marcou lá pra frente. E acabou calhando que no dia que eu fui encontrar com ela, foi um dos dias que teve manifestação contra os cortes na educação. Isso. E que é uma das principais bandeiras dela, a principal bandeira dela como deputada é a educação, né? E como ativista, enfim. Então acabou sendo muito interessante isso passar esse dia com ela. Porque além da manifestação contra os cortes na educação, também era o dia que teve sabatina com o ministro, eu nunca sei falar direito o nome dele, mas o Abraham Weintraub, lá na Câmara. Aquele do guarda-chuva lá. Oi, perdão? Aquele do guarda-chuva lá, quem tá lembrado. Esse aí. Esse aí. E tinha uma expectativa grande porque ela tinha feito ela, enfim, esculachou o ministro anterior, né, o Vélez Rodrigues. Isso. E como ela ia falar também com o novo ministro, com o Abraham, daí a gente tinha essa expectativa, assim, de como é que ia ser, e até porque dá para contar essa história toda sobre ela, o posicionamento dela na educação, ela nos protestos, ela com os ministros, enfim, então foi um prato cheio e foi por pura sorte que caiu nesse dia, os 2 dias, né, foi nesse dia da sabatina e o dia seguinte que eu consegui acompanhar ela nos trabalhos dela na Câmara. E daí depois, essa matéria acabou ficando um pouco, a gente segurou ela um pouquinho porque começou a Vaza Jato logo em seguida e ficou ali guardada um pouquinho. E, de repente, teve esse bafafá de novo com ela por conta da Previdência. Veja só, então, né? Então deu para, assim, para retomar esse assunto, tentar aproveitar esse momento que todo mundo estava se questionando sobre ela e atualizar o texto. Então, eu fui de novo para a Câmara e fiquei ali tentando ficar mais próxima dela nesse dia, que foi um dia muito tenso, em que ela tinha sido ameaçada de ser expulsa do PDT, né, enfim, teve aquela briga interna toda, e foi bem difícil de falar com ela, eu falei bem pouquinho, mas falei com as pessoas ao redor, enfim, fiquei ali no plenário vendo o que estava acontecendo, e daí com isso deu para atualizar, para deixar o texto um pouquinho mais quente, que é como a gente fala, né, quando é um assunto mais no momento, assim, enfim. Agora uma coisa que não tá na matéria, assim, e eu tenho curiosidade. Nesse dia que você ficou perto dela na votação da Previdência, foi um dia, assim, que a reputação dela, pelo menos na minha timeline, meio que derreteu, assim. Eu sigo bastante gente que já era crítico a ela, até a Sabrina, que você coloca no texto como uma voz que é dissonante ao discurso da Tabata. E já sabia disso, assim, mas eu vi, assim, pessoas que eleitores dela, e pessoas que continuam acreditando na pauta, assim, nas pautas dela, no tipo de posicionamento dela, essa coisa de centro-esquerda, que aí é uma discussão que a gente vai deixar para os cientistas políticos, mas essas pessoas muito decepcionadas, e assim, num grande volume, assim, milhares, né? E o vídeo dela também super criticado, que ela fez, vou votar mesmo, porque, parabá. Assim, como que você acompanha, assim, você sente que eles acompanham isso ao vivo ali? Você diz ela nesse dia da votação aí. Isso, ela acompanha esse tipo de derretimento, assim, é uma coisa que perturba eles, ou eles estão ali tão focados. Você consegue perceber isso enquanto tá ali vendo as coisas? Eu acho que é muito difícil dizer que é por causa disso, mas eu começo o texto contando que ela estava muito abatida nesse dia, ela estava com uma expressão facial
de cansaço, assim, com olheira e tal, muito diferente da primeira vez que a gente se encontrou, que foi um mês antes, mais ou menos. Então, ela tava cansada. Eu acho que somando tudo, né? Tanto essas críticas nas redes, quanto a briga interna, né, com o Carlos Lupe, com o Ciro Gomes, Sim. as declarações que eles deram, que foram muito fortes, muito contundentes, e com os outros colegas, enfim, ela estava vendo de uma série de embates sobre esse assunto e mantendo a mesma posição, então isso é muito cansativo mesmo. Então eu não sei até que ponto ela mesma fica vendo as coisas nas redes sociais. Entendi. Eu imagino, que eu entendo, assim, que tem assessores, tem gente pra fazer isso, mas que ele deve ficar informando ela o tempo inteiro, assim, né? E naquele dia, realmente, acho que foi o mais... foi o ponto baixo. Sim. Pra gente encaminhar, assim, a conversa pra alguns assuntos mais gerais, assim. Eu queria saber, primeiro, como vocês avaliam, assim, até no site, teve essa matéria sensacionalista esse fim de semana, de um cara que descobriu o caminho do hacker, uma coisa completamente absurda que eu nem vou mencionar aqui, depois... Mas essa foi engraçada. Essa foi engraçada. Um cara praticamente entrou na descrição do Intercept. Pra quem não sabe, o Intercept tem um espaço que é dedicado à denúncia. Ele simplesmente denunciou isso que já é público. E isso aí denota, assim, acho que duas coisas. Desonestidade e assim, obviamente a gente sabe que tem muita coisa manipulada nas pessoas ou nos bots que acreditam nisso, mas eu sempre acredito que o boot acaba virando consenso lá na frente. E acho que um dos consensos do Brasil hoje é uma falta de educação com a internet. As pessoas não sabem nada de segurança, nada de como as coisas funcionam. Eu queria saber assim, como vocês avaliam isso aí, se existem até preocupações de tentar trabalhar essa questão mais pra frente e Você diz sobre essa pessoa aí? Não, até não, mais sobre educar as pessoas sobre a internet, assim, porque acho que uma das principais questões que passa a Vaza Jato, assim, as pessoas não sabem lidar com os messengers, com privacidade. Como vocês abordam essas questões, assim? Acho que isso é uma das questões mais importantes do nosso mundo moderno, né, da nossa era aqui agora. Não sei se é nosso papel educar as pessoas para isso, mas que as pessoas têm que buscar esse conhecimento, como diria o ET Bilu. Esse filósofo isso é muito moderno. Importante, porque um grande filósofo moderno, ET Bilu. Isso é o cerne de tudo, né? Porque, na verdade, o primeiro caso o caso que fez o Glenn, o fundador do Intercept aqui, o Glenn Greenwald, ganhar o primeiro Pulitzer dele, foi o caso Snowden, que basicamente era sobre segurança digital, enfim, tudo isso que a gente está vivendo aqui agora, né, obviamente de outra maneira, em outro contexto, com tudo muito diferente, mas a gente não consegue escapar disso agora, né, dessa questão de segurança, o que a gente pode, até onde a gente pode confiar ou não nas nossas redes sociais, nos aplicativos que a gente usa, enfim, isso aí, acho que esse tipo de educação digital deve ser uma prioridade no nosso mundo moderno agora. E a gente sabe que não é, né? Tem muita gente que não entende nada, inclusive a gente, né? Imagina, né? Eu conheço muito pouco, e eu acho que já é mais do que bastante gente, porque eu tive que estudar sobre isso, assim, mas é difícil, é complicado, né? Não é uma linguagem muito fácil, é um negócio que enfim, é muito mais fácil você entrar no Facebook e, sei lá, postar o que você quiser ali, do que você se preocupar em quem pode ter acesso aos seus dados, fazer uma foto em que você parece velho, parece muito mais divertido do que pensar, tipo, quais são as regras que eu tô aceitando ao fazer isso, quem pode receber meus dados, enfim, né, como a gente viu essa discussão. E assim, como vocês acompanham, porque esse tipo de desinformação sobre segurança e sobre a internet vindo das fontes oficiais, porque tem agentes públicos oficiais no Twitter batendo em vocês todo dia, porque essa é uma característica do Intercept, né? Vocês são vozes no site, mas são vozes também no Twitter, né? São bloqueados por todos os Bolsonaros. Como vocês veem essa desinformação? Eu completei agora recentemente. Você completou o álbum, Pois mas foi sem querer, viu? Mas como vocês veem essa desinformação sendo tratada pelos agentes públicos, assim, não, é um debate que está em falta mesmo, então, né? Você diz essa questão da educação digital, assim mesmo? Isso, eles tratarem, por exemplo, prints falsos como notícia e tratarem sites suspeitos como jornalismo, é uma campanha de desinformação mesmo, né? É difícil falar sobre esse caso específico, assim, mas de forma geral, o que dá para ver, o que dá para entender, o que a gente vê, né,
dessas pessoas que compartilham esse tipo de coisa, é que existe uma agenda política e que muitas vezes eles não estão prezando ali pela verdade em si, pela informação, pelo jornalismo profissional. Eles muitas vezes privilegiam fontes de informação que são, no mínimo, duvidosas, para ser educada aqui, né? Sim. Então, eles costumam usar isso não só no nosso caso, mas... Porque não é novidade, vários, exatamente. em várias situações diferentes, parece que se usa o que convém, né? O que mais convém naquele momento. Sim. E é basicamente isso, é uma estratégia que se usa não só aqui, mas em outros lugares do mundo também. E o que propaga muito a desinformação, né? Porque você vê pessoas que estão num certo cargo, numa certa posição, compartilhando, por exemplo, esse negócio esse que você comentou aí, que é bom nem falar muito. E, deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora voltando a falar de Lava Jato, tem uma questão que eu gosto muito, eu tentei até... É que eu não tenho essa repercussão toda, mas eu queria muito comentar de uma matéria sua, que eu acho assim, uma das mais reveladoras sobre a Lava Jato, que é antiga, e que você voltasse a comentar sobre ela, como que você relê ela hoje, especialmente, né? Não precisa nem comentar de novo, assim, mas a gente comentou na primeira entrevista, que você entrevistou a assessora do Moro e ela ela contou pra você como que se dava a relação da imprensa com o juiz, né, com as informações que eles soltavam, e ela falou pra você, a imprensa comprava todo tipo de informação que eles passavam, era vinculado exatamente como era dado, né. Aí eu queria saber, assim, como que, depois que você viu a Vaza Jato, como que você releu essa notícia, assim? Essa entrevista com a assessora do Moro, que é a Cristiane Machiavelli, já foi muito interessante na época, porque é um tipo de visão que não tinha saído ainda, né? Era algo que nós que cobríamos a Lava Jato conhecíamos, porque a gente estava inserido naquele contexto, mas que o público não tinha muita ideia de como que era essa relação, assim, da operação com a imprensa. E daí, com essa entrevista, acho que deu uma pista. E que agora, na Vaza Jato, a gente consegue meio que comprovar, não digo comprovar, mas consegue continuar essa história, né? Porque... Dá mais elementos, né? Isso, dá mais elementos, porque em várias matérias que a gente já deu da Vaza Jato, aparecem alguns elementos da mídia, da imprensa, algum comentário, algo assim, e que tudo meio que corrobora essa primeira visão que a gente teve aí com a Cris Machiavelli, que era basicamente, não que tivesse um conluio criminoso, assim, entre a imprensa e a Lava Jato, mas sim que a imprensa estava tão impressionada com o montante de informação, com o tanto de coisa que estava para fazer, e com as pessoas que estavam sendo presas, né? Porque imagina, você de uma hora para outra vê os maiores empreiteiros do Brasil na cadeia, sei lá, grandes políticos muito poderosos, né? E depois o Lula, enfim, o ex-presidente. Sim. É algo que todo jornalista quer cobrir. Eu, inclusive, quando começou a operação, queria muito cobrir a Lava Jato. Como eu gostaria muito de estar na Vaza Jato agora, se eu não tivesse. Se eu estivesse em outro veículo, eu acho que eu ia dar um jeito de tentar me enfiar, assim, porque são coisas importantes para o país, né? E muito interessante, né? Porque é um puta trabalho. Sim. Deixa eu ver, acho que era isso sim, que eu tinha pra abordar. Tem algum... Obviamente vocês não falam dos futuros das reportagens, mas assim, como que tá a sua rotina de trabalho, assim? Você tá cuidando de outros assuntos ou o foco de vocês ainda é só a Vaza Jato mesmo? Ou você continua trabalhando nas suas pautas normais, assim, tradicionais? A gente no começo ficou muito focado na Vaza Jato, fazia só isso, basicamente, né? Claro que sempre tem uma coisa ou outra, mas a gente tentou mirar os esforços na Vaza Jato, até porque a gente é uma equipe pequena e é um trabalho muito trabalhoso, sem querer ser redundante, mas enfim. Então a gente mirou bastante os esforços na Vaza Jato. Agora que a gente começou, que o negócio tá caminhando, que a gente, enfim, tá indo com parceiros, alguns outros assuntos voltaram, então a gente vai meio intercalando, mas o foco principal continua sendo a Vaza Jato ainda, até porque é algo que não vai acabar tão cedo, assim, o material é muito grande, a gente ainda tá montando os quebra-cabeças possíveis para contar novas histórias. Mas então era isso, mano, acho que conseguimos cobrir bem. Você acha que tem algum aspecto da Vaza Jato que você queria ressaltar, assim, alguma coisa que a gente não falou? Deixa eu ver. Porque a gente mencionou a forma como os textos são estruturados, né? Você falou do trabalho em equipe, a questão da pesquisa, como que ela é feita, assim, acho que não ficou faltando nenhum ponto, né?
eu não pensei em avaliar o conteúdo, porque eu acho que não é muito a nossa tarefa, assim, né? Tipo, é como Você queria mais explicar algumas coisas, né? Isso, é a parte mais técnica, porque, assim, acho que as consequências é com os políticos, né? Com o Senado avaliando as questões, né? Acho que isso, é como você falou, né? Vocês soltaram as informações, agora o público e a política vai lidar elas da forma que for conveniente, talvez, né? Sim, porque as exatamente. ações, vocês não é um trabalho de vocês, né? Até reforçando o ponto, né? Olha, não sei, por mim, eu acho que foi bem massa a conversa, mas se eu tiver alguma dúvida, não sei, algo assim, eu posso ir dizendo o que eu posso falar ou não. Não tem muito problema, assim, em falar as coisas, é mais esses pequenos pontos que a gente é impedido de falar mesmo, não é por má vontade nem nada. Não, eu sei. Não, mas é isso. Queria te agradecer, então, mano, pelo papo, por esclarecer. Se alguém que não acredita na veracidade da Vaza Jato está aqui ouvindo, você pode confie, é uma coisa, é um trabalho sério. Um dos trabalhos jornalistas mais importantes que tem no Brasil hoje. Parabéns pelo trabalho, Amanda, passa esse parabéns pro pessoal da equipe também. E é isso, queria te agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. Obrigada, Vinícius, mais uma vez, já é a segunda vez que eu tô aqui. Ouçam a primeira entrevista. Já foi super legal a primeira e agora também é importante falar sobre isso, acho que é importante a gente discutir, né, enfim, e ser transparente quanto a tudo isso. A gente considera que é super importante tornar o mais transparente possível todo o nosso trabalho. É claro que tem algumas limitações, mas enfim, a gente, na medida do possível, gosta muito de compartilhar e conversar com as pessoas, enfim, e obrigada pelo convite novamente. Sim, e estamos à disposição aí. Continue acompanhando. Verdade, só para ressaltar, eu acho isso importante, porque quando vocês... Isso quando eu trabalhava em redação era uma coisa que eu falava direto e na época ninguém dava muito ouvido. Mas assim, vocês serem vozes, né, das matérias, né, vocês lutarem pelas matérias onde elas acontecem, seja na rede. Se um dia o Twitter deixar de ser relevante e as pessoas forem discutir jornalismo, sei lá, no Instagram, é importante o jornalista estar lá, né? É importante ser uma voz, porque ajuda a entender, né? Às vezes acho que esse complemento é melhor do que só ler as matérias. Se você só ler as matérias, você fica até meio perdido, porque realmente é muita coisa chegando, muita informação. E quando você vê o conjunto de coisas, as pessoas ali, ó, isso funciona dessa forma, isso funciona... É muito melhor, né? Sim, muitas vezes o jornalista fica encastelado numa posição que acha que não pode comentar, não pode talvez se posicionar, enfim. E claro que existem limites, né? Claro que você não pode ultrapassar certas regras. Mas também é importante mostrar quem é a pessoa que está fazendo isso, por que está fazendo, né? Por que não? Como está fazendo? Enfim, são dúvidas gerais que, assim, que as pessoas têm. E a gente que é jornalista, pra gente é uma rotina, é normal, a gente, né, conhece muito bem como é que funciona. Mas pra quem não conhece, é importante a gente mostrar, né? Sim. Não tem problema, é bom. E eu acho que se você ver a sessão da Câmara, as perguntas que o Senado fez, por exemplo, são perguntas que mostram desconhecimento dos próprios políticos, né? Eu não sei se é intencional ou não, mas você já avalia, ele não sabe como a coisa funciona, né, de certa forma. Eles falam até glimp, em vez de glimp, que eu acho muito engraçado. Amanda, te agradecer de novo. Valeu, hein? Até uma próxima, então. Com certeza vai ter mais telefonemas aí com a gente mais pra frente. Eu volto, sim. Obrigada, Vinícius. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? E aí, pessoal? Gostaram da conversa com a Amanda? Fomos específicos demais, diretos demais? Peço desculpas se isso aconteceu. Acho que eu tinha um tempo... Por conta de uma questão aqui do meu gravador, eu tinha um tempo limitado para falar com a Amanda. Também não queria ocupar muito ela. E tentei ser bem direto nas questões que eu quis abordar. Falar sobre a autenticidade das mensagens que a Lava Jato tem, que a Vaza Jato tem, sobre a Operação Lava Jato. Achava importante destacar isso. Falar um pouquinho de como as matérias foram feitas, como que funcionou a investigação, a produção. Até mais do que discutir, acho que a gente nem chegou a discutir muito o mérito, né, o conteúdo, porque isso, eu acho assim, vamos trazer depois juristas e outras pessoas que possam falar melhor sobre isso. Achei que esse episódio foi importante para defender o jornalismo. O que o Intercept fez é jornalismo, e o jornalismo às vezes tá sendo muito atacado. Acho que tem uma confusão muito grande sobre o que é ser isento, o que é ser objetivo, o que às vezes defender causas legítimas.
O jornalismo pode defender causas legítimas, que ele considere legítimas. Acho importante destacar isso. É muito, eu acho cada vez mais estranho que ainda existam pessoas que defendam um jornalismo que acontece fora da sociedade, né? Fora dos debates, que não atue como um agente político, um agente social. Esse agente tem opiniões, tem posicionamentos, e todas essas questões podem ser tratadas de maneira jornalística. E aí sim, respeitar os fatos, respeitar o que é objetivo, né? Não existe contradição nesse diálogo. Você pode ser a favor do devido processo legal e respeitar os fatos, só fazer uma denúncia que mostra como o devido processo legal não está sendo respeitado. E acho até curioso que existam pessoas que não querem que o sistema jurídico funcione da maneira correta. Que pensamento é esse, né? Que tipo de debate é esse que a gente está encarando aqui no Brasil hoje? É para se pensar, né? E até por isso é legal que casou os dois assuntos, tanto nas matérias da Vaza Jato, as que a Amanda participou, e o perfil que ela fez da Tabata, um perfil que o Samuel Pessoa foi na Folha e encarou ali no artigo dele como um artigo de opinião, sendo que é uma matéria jornalística, é uma matéria que apresenta toda a crítica que tem na matéria, está na voz de terceiros, não é a voz do Intercept, sabe? É uma coisa tão básica. Eu fico vem essa questão, por que algumas pessoas tentam tratar um veículo independente como parcial, dessa maneira distorcida, né? Tudo bem ser parcial, tudo bem ter lado, né? Isso não prejudica tratar os fatos. Então, eu acho legal que a gente defenda também essas bandeiras. E nesse momento o Intercept defende essas bandeiras e a gente tá... Nessa questão a gente tá junto, sim. O Telefonemas também pensa dessa maneira. Tratar os fatos com rigor, mas também ter posicionamento. Tudo isso conversa. E num podcast de conversas, nada melhor do que conversar sobre isso. E por isso a gente conta com a sua participação. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Falem sobre ele nas redes sociais, indique para um amigo. Então, de novo, reforçando, escreve aí na hashtag Telefonemas, escreve lá no Twitter, escreve pra gente no e-mail, telefonemaspodcast@gmail.com. Reclama que o podcast tá com áudio ruim, reclama se tá muito confuso, nossos papos. Quero ouvir críticas, também quero ouvir elogios se você tiver. Quero ouvir a opinião de vocês, quero que vocês conversem com o Telefonemas. Como eu falei lá no começo, é um espaço de vocês também, certo? É um espaço dos ouvintes. Participem. Certo? Eu acho que era o que eu tinha para dizer no episódio de hoje. Um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.